Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é sequência e progressão aritmética. Então, para isso, já pegue o seu material para registrar essa aula, pontue as suas dúvidas e depois reveja essa aula e outras para dar suporte no que você vai trabalhar hoje nesta aula. Para isso, nós podemos iniciar essa aula perguntando a seguinte coisa. Nós sabemos que na matemática ela trabalha com padrões. E aí nós percebemos no nosso dia a dia que esses padrões ele aparece constantemente. Então, para isso, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre sequência, que aí ela vai remeter a algumas situações do nosso dia a dia. Tudo bem? Então vamos lá ao conceito de sequência. Uma sequência ou um sucesso de números reais é uma função definida nos naturais positivo, e aí nós temos na telinha, né, o conjunto 1, 2, 3, e aí ela vai tender para o infinito natural. E tomando valores dos números reais. Ou seja, se essa sequência ela pode ser representada na função, então nós vamos ter a seguinte nomenclatura matemática, que é a função dada dos números naturais em reais, como está aí na telinha. Então perceba pelo diagrama de Venn, onde nós temos aí os elementos no conjunto dos números naturais positivos, não nulo, e aí nós temos o 1, o 2 e o 3, e aí nós vamos ter na imagem o A1, o A2 e o A3, onde eles têm correspondência, ou seja, os números naturais não nulos, ele tem uma correspondência aos números reais, e aí onde nós temos uma função. Tudo bem até aqui? Então, olha só, assim, a cada elemento pertencente aos números naturais, ou seja, o n pertencente aos números naturais não nulo, ele corresponde a um único número real, índice n. Os números a índice n são os termos da sequência, e as notações para a sequência são. Então, acompanhe aí a nomenclatura. Então, nesse caso, nós vamos ter o A1, o A2, o A3 e o AN. Ou ainda, o AN, ele pertence, ou essa nomenclatura N, pertence aos números naturais não nulo. Ou nós temos a seguinte nomenclatura, A subscrito em N. Beleza até aqui? Então, dessa forma, nós podemos desenrolar os seguintes elementos para cada correspondência na função. Então, dessa forma, nós vamos ter o f de 1 igual ao a índice 1, o f de 2 igual ao a índice 2 e o fn igual ao a índice n. Beleza? Então, dessa forma, o índice n indica a posição do elemento na sequência. Desse modo, o termo é indicado por a índice 1. O segundo é indicado pelo a índice 2. E assim, sucessivamente. Então, nós vamos ver agora alguns exemplos em relação a essa sequência. Nossa primeira sequência é de números ímpares positivo. Ela é dita uma sequência infinita. Por quê? Vocês vão perceber aí no exemplo que nós temos a seguinte sequência: 1, 2, 5, 7 e 9. E aí, esse símbolo de reticência, ela quer dizer que ela vai para o infinito, na qual o meu a índice 1 é igual a 1, meu a índice 2 é igual a 3, o a índice 3 é igual a 5, o a índice 4 é igual a 7 e o a índice 5 igual a 9. E aí, nós vamos ter o etc. Agora nós vamos à sequência de 4 números, os primeiros múltiplos de 5. E aí nós vamos ter uma sequência finita, que é diferente da anterior. Então perceba que a sequência aí, nós temos o 0, o 5, o 10 e o 15. E aí fecha o parêntese. Então nesse caso, nós vamos ter uma sequência finita. Nós temos também a sequência finita de 6 termos. E aí percebam que nós temos o 17, o 12, o 7, o 2, o 23 e o 28. Bem, gente,
Nesse caso, agora nós vamos passar para mais uma temática que nós vamos trabalhar a progressão aritmética para dar continuidade ao assunto de sequência. Então, nesse caso, o conceito de progressão aritmética é toda a sequência de números na qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, e o segundo anterior é constante. Então, essa diferença da constante é chamada de razão da progressão, e ela é representada pela letra R. Tudo bem até aqui? Então, nesse caso, nós vamos ter o seguinte exemplo para vocês verificar e ver a definição de progressão aritmética. Então, nós temos aí na telinha uma sequência de 2, 7, 12 e 17, e ela é uma progressão aritmética infinita. Lembra-se que o termo, a reticência que está aparecendo no conjunto, ela remete ao infinito. E aí vocês vão perceber que nós temos a razão 5, como foi estudado anteriormente. Para eu encontrar a razão, basta eu pegar o segundo elemento da sequência e subtrair do primeiro elemento. Ou seja, nessa sequência eu vou ter 7 menos 2 igual a 5. Então, essa é a razão para essa sequência, em que o meu A1 é o 2 e a minha razão é igual a 5. Então, nesse caso, nós vamos dar outra situação para que vocês percebam uma sequência finita. Então, nós temos aí na telinha os números 20, 10, 0, 10 e 20. Também é uma progressão aritmética, com 5 termos. Nesse caso, é um exemplo de progressão aritmética finita, onde nós temos o primeiro termo, que é o A1 igual a 20, e a razão dessa sequência é igual a 10. Perfeito? Vamos a mais um exemplo. A sequência 4, 4 e 4 é uma progressão aritmética. E aí nós vamos ter 3 termos, em que o primeiro termo é dado pelo elemento A1 igual a 4. E a razão vocês vão perceber que é 0. Por quê? Pela definição, a razão é, na verdade, o A índice 2 menos A o índice 1. Ou seja, 4 menos 4 igual a 0. Temos também uma outra exemplo para uma sequência, onde temos também uma progressão aritmética. Então percebam aí que nós temos uma sequência do numeral 1 e em seguida nós temos o infinito. Ela não é uma progressão aritmética, pois as diferenças entre os termos sucessivos são alternadamente 2 em 2. Beleza? Vamos agora a uma representação especial para a progressão aritmética. Então, nesse caso, nós vamos ter duas situações. A primeira delas é quando nós temos 3 termos de uma PA, ou seja, o x menos a razão, e aí nós vamos ter o termo x, e em seguida nós vamos ter o x mais r, que aí é um termo posterior. Então, verifique que nós temos uma terna aí, né, nessa situação, onde o meu fator 2 é o x, e aí nós temos um antecessor, que é o x menos r, e um sucessor, que é o x mais r. Isso vocês já estudaram anteriormente. Nós temos também uma situação onde nós temos 5 termos de uma PA. Então, nesse caso, vocês percebem que nós temos 5 elementos dentro desse conjunto, onde nós temos um R lá no meio dessa sequência. E aí vocês percebam que tudo se desenvolve a partir dele. O antecessor, nós temos o x menos o r, e o antecessor do antecessor, nós vamos ter o x menos o 2r. Nós temos também o sucessor, ou o posterior. Nesse caso, nós vamos ter o x mais r, e, por conseguinte, nós vamos ter o x mais 2r's. Agora nós vamos à fórmula geral da PA. Então, nesse caso, para generalizar a PA, nós vamos ter a seguinte fórmula, que o meu A índice N é igual a meu A índice N1, que é o primeiro elemento da fórmula, mais o N, que é o número de elementos, menos o 1. E aí nós temos tudo isso multiplicado pela razão. E aí nessa fórmula nós temos os seguintes termos. O AN nós temos o termo geral, o A índice 1, que é o primeiro termo,
O N é o número de termos da sequência e o meu R é a razão da PA. Belezinha? Gente, agora nós vamos a um exercitando para que vocês vejam isso na prática, beleza? Então acompanhe comigo o exercitando de hoje. Ao lançar uma moeda, nós temos dois resultados possíveis, cara e coroa. Se lançarmos duas moedas diferentes, por exemplo, de 10 centavos e outra de 50 centavos, teremos quatro possibilidades. Nós teremos cara, 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 coroa, coroa e cara, coroa e coroa, certo? Se lançarmos três moedas diferentes, serão 8 resultados possíveis, e assim por diante. Então, nesse caso, nós devemos encontrar a lei de formação ou o termo geral dessa sequência. Então, vamos à resolução. Nesse caso, a relação entre o número de moedas e o número do resultado é uma função. E a cada número de moeda correspondente um número de resultado. Então, percebam aí nessa tabela que nós temos o número de moeda, que vai de 1 a 5, e aí nós temos o símbolo do infinito. E em seguida, logo abaixo, nós temos o número dos resultados. E eles têm correspondência. 1 está para 2, 2 está para 4, 3 está para 8, 4 está para 16, assim como 5 está para 32. O que acontece? Nesse caso, observe que o diagrama acima, tem um errozinho aí, tá? Não é abaixo, é acima. Nós teremos uma função dada de números naturais não nulo, implicado nos reais. E ela é definida da seguinte maneira. Dada a f de 1, nós vamos ter um valor igual a 2. A f de 2, nós vamos ter um valor igual a 4. E a f de 3, igual a 8. E assim sucessivamente. Isso implica numa sequência representada pelos seguintes números: 2, 4, 8, 16 e 32, conforme vocês verificam aí na tabela. E aí, observando isso no diagrama, nós vamos também perceber que cada número do domínio, ele vai ter um contradomínio, uma imagem. Tudo certinho até aqui? Então vamos lá. Observe também que o nosso 2 é igual a 2 com potência elevada a 1. E assim sucessivamente para cada termo. Então percebam a progressão que há dentre essas potências. Então, se o N é o número de moeda, o número do resultado dado, que vocês vão perceber pela generalização dessa sequência, é 2 elevado a N. Então, nesse caso, o que nós temos é uma função de N igual a enésimo igual a 2 elevado a N, ou enésimo termo. Então, essa expressão AN igual a 2 elevado a N, na verdade, é a nossa lei de formação e o termo geral dessa situação. Bem, gente, hoje nós estudamos sobre sequência e progressão aritmética. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outra aula e façam as atividades complementares. Uma boa aula e até a próxima!